Quando pensamos nos grandes ditadores da humanidade, costumamos pensar em Stalin, Mao ou no pintor austríaco. Mas você já ouviu falar de Enis Kh? Esse era o nome do ditador mais impiedoso de toda a história do continente asiático. Neste vídeo, veremos como esse homem, que chegou a dominar metade da Ásia sob a bandeira da Mongólia, tratava de forma desumana seus escravos. Fique conosco para descobrir as maiores atrocidades que este homem chegou a cometer. Sem mais delongas, vamos começar! Vamos começar falando de como este terrível ditador usava seus escravos como escudos humanos durante suas brutais campanhas de conquista. Enis Kh e seu exército não paravam diante de nada para garantir a vitória. Um dos métodos mais cruéis que eles empregavam era o uso de escravos como escudos humanos. Esses escravos eram capturados das cidades e aldeias que o exército mongol devastava ao longo de sua marcha. Homens, mulheres e até crianças eram forçados a marchar à frente das linhas de batalha. Os escravos, desarmados e aterrorizados, eram usados para absorver as flechas e projéteis inimigos. Os mongóis, arqueiros montados extremamente habilidosos, posicionavam-se atrás dessa vanguarda infeliz, disparando suas flechas letais com precisão mortal. Os defensores inimigos, ao verem seus próprios compatriotas na linha de frente, encontravam-se diante de um cruel dilema: disparar e matar seus entes queridos, ou hesitar em enfrentar a fúria do exército mongol sem uma defesa eficaz. Esse uso estratégico e desumano dos escravos como escudos humanos não só enfraquecia as defesas inimigas, mas também minava a moral das tropas adversárias. As histórias dessas táticas cruéis espalhavam-se rapidamente, semeando terror nas populações que ainda não tinham sido alcançadas pela horda mongol. A reputação de Enis Kh como líder brutal e impiedoso consolidava-se com cada cidade que caía. Os relatos históricos, embora escassos e fragmentados, nos dão vislumbres desse horror. Cronistas da época descrevem cenas de devastação e sofrimento inimaginável. A História Secreta dos Mongóis, um dos documentos mais importantes sobre a vida de Enis Kh, menciona em detalhes as estratégias e táticas que ele utilizava, embora raramente se detenha na humanidade das vítimas. Agora falemos de como Enis Kh tratava as mulheres escravas e prisioneiras de guerra. Enis Kh, conhecido por sua astúcia e brutalidade, não via as mulheres escravas apenas como despojos de guerra. Em seu vasto império, essas mulheres eram mercadorias valiosas. Conta-se que as mais belas eram selecionadas para serem vendidas como escravas sexuais, oferecidas aos altos comandantes de seu exército ou aos nobres aliados que buscavam favores. A rede de comércio que Enis Kh estabelecia não incluía apenas seda e especiarias, mas também a vida e o corpo dessas mulheres desafortunadas. É possível que as mais belas fossem reservadas para uso pessoal, mantidas em haréns, onde sua única tarefa era satisfazer os desejos do grande Khan e seus generais. Essas mulheres viviam sob vigilância constante, sabendo que qualquer ato de desobediência poderia resultar em um castigo severo, ou até na morte. As noites no harém eram certamente cheias de medo, sem saber se ao amanhecer seriam chamadas para servir, vendidas a outro senhor, ou deixadas à mercê do exército. O comércio de mulheres escravas também era uma ferramenta de diplomacia e política para Enis Kh. Ao oferecer essas escravas como tributo ou presente, ele consolidava alianças e garantia a lealdade de seus vassalos. Esse ato, embora repugnante aos nossos olhos, era uma demonstração de seu poder e controle absoluto sobre a vida de seus súditos. Os relatos de cronistas e viajantes da época nos oferecem visões perturbadoras dessa realidade. Disse que nos mercados de escravos, as mulheres eram expostas como simples mercadorias, examinadas e vendidas ao maior lance. Aquelas compradas por um preço mais baixo muitas vezes eram destinadas a trabalhos mais duros e degradantes, afastadas de qualquer esperança de redenção. Agora, continuemos falando do tratamento desumano sofrido pelos escravos homens. Mas antes, se até agora você está gostando do vídeo, não deixe de nos apoiar com um like e uma inscrição no canal. Muito obrigado! Imagine um dia na vida de um desses escravos. Do amanhecer ao anoitecer, esses homens eram obrigados a realizar as tarefas mais árduas e degradantes. As mãos que outrora cultivavam suas próprias terras agora eram forçadas a trabalhar até a exaustão para seus captores mongóis. Esses homens não apenas construíam fortalezas e reparavam as muralhas das cidades conquistadas, mas também realizavam tarefas humilhantes, como limpar os acampamentos e eliminar os resíduos dos soldados. As condições de trabalho eram extremamente duras.
Os escravos eram forçados a trabalhar sob o sol escaldante do deserto ou nas geladas estepes, sem roupas adequadas ou descanso suficiente. A alimentação era escassa e de má qualidade, muitas vezes reduzida a uma pequena porção de grãos ou carne seca, insuficiente para manter a força necessária para as tarefas exaustivas que lhes eram impostas. A água potável era um luxo raramente concedido, o que os deixava enfraquecidos e vulneráveis a doenças. Os escravos viviam em condições de extrema precariedade. Frequentemente, eram alojados em cabanas rudimentares, sem proteção adequada contra os elementos. Essas cabanas eram pequenas, superlotadas e sujas, infestadas de insetos e roedores. A falta de higiene e de cuidados médicos adequados fazia com que ferimentos menores se infeccionassem rapidamente, e as doenças se propagassem sem controle. A brutalidade dos capatazes mongóis não conhecia limites. Qualquer sinal de cansaço ou resistência era punido com chicotadas, mutilações, e em casos extremos, a morte. Os escravos viviam em um estado constante de terror, sabendo que qualquer erro, por menor que fosse, poderia custar-lhes a vida. E como você acha que os mongóis conseguiram construir tantas fortificações? Vamos explicar. Um dos trabalhos mais exaustivos e humilhantes que os escravos realizavam era a construção de cidades, fortificações e estradas que facilitavam as rápidas movimentações do exército mongol. Esses projetos não apenas exigiam grande esforço físico, mas também eram realizados em condições que violavam a dignidade humana. Imagine a construção de uma fortaleza mongol na vasta estepe. Os escravos, acorrentados e vigiados de perto pelos guardas, eram forçados a erguer muros de pedra e terra, utilizando ferramentas rudimentares e suas próprias mãos nuas. As jornadas de trabalho eram intermináveis, começando antes do amanhecer e terminando já de noite. Qualquer sinal de fraqueza ou insubordinação era severamente punido, muitas vezes com chicotadas ou até mesmo a morte. A alimentação desses trabalhadores escravos era mínima, insuficiente para repor a energia perdida nos trabalhos exaustivos. A dieta consistia principalmente em pequenas porções de grãos e água suja, que não eram apenas insuficientes em quantidade, mas também deficientes em nutrientes. As doenças e infecções eram comuns devido à falta de higiene e cuidados médicos. Ferimentos menores, sem tratamento adequado, transformavam-se em infecções graves que podiam ser fatais. Além das condições de trabalho desumanas, os escravos viviam em abrigos improvisados, construídos com materiais precários e sem proteção contra as intempéries. Durante os invernos rigorosos, muitos morriam de hipotermia, enquanto nos verões escaldantes, a desidratação e os golpes de calor eram ameaças constantes. Essas condições de vida deploráveis eram uma forma de controle, garantindo que os escravos permanecessem fracos e exaustos demais para considerar qualquer tentativa de fuga ou rebelião. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de nos apoiar deixando um like e se inscrevendo no canal. Muito obrigado e até a próxima!